Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Neuza Maria Amorim Ribeiro de Almeida. Eu tenho 47 anos, moro em Carpina, Pernambuco. E desde os 13 anos que eu convivi com a depressão, com a síndrome do pânico e com a ansiedade. Foram anos e anos convivendo com essas terríveis doenças que aos poucos foram me destruindo e a gente sem perceber, muitas vezes sem dormir, chorava por tudo, não conseguia dormir sozinha quando morria alguém próximo à nossa casa, tinha que dormir junto dos meus pais, tinha que dormir com a luz acesa. Eu acredito que eu já nasci depressiva, porque minha mãe conta que desde criança eu chorava demais e chorava por tudo. Era muito doente, tinha problema no intestino e muitas vezes as amigas dela diziam até que talvez eu nem me criasse. Então, Deus, Ele já tinha planos na minha vida. Ele já tinha me escolhido, como eu creio, porque senão eu já poderia ter perecido há muito tempo. Muitos anos da minha vida eu não conseguia dizer para ninguém que eu sofria, eu não conseguia falar para nenhuma das pessoas da minha casa. Os pensamentos que vinham eram pensamentos só de morte, só de tristeza, de desastres. Eu lembro que aos 13 anos eu fui para uma viagem para Goiânia com uma amiga minha, e nós fomos para a casa de uns parentes dela. Chegando no meio da estrada, acredito que ali por Nazaré, Satanás ele disse nos meus ouvidos que eu não iria chegar em casa, eu iria morrer na estrada naquele acidente, que eu já tinha até visualizado o acidente. Mas Deus, tremendo como sempre, me cuidava, me zelava, e naquela hora a primeira crise de pânico bateu. E, irmãos, é terrível. O pânico, ele deixa você sem ação, ele paralisa você, o coração dispara, você pensa que vai morrer naquela hora mesmo, falta o ar, o coração fica acelerado e você toma assim, como se nada mais fosse acontecer, que ali realmente seria o fim. E aquele passeio para mim ele foi terrível, porque eu não conseguia aproveitar. As amigas que foram comigo se divertiram e eu não. Eu fiquei o resto do dia e da tarde só naquele pensamento e pedia a Deus, clamava ao Senhor que Ele não me deixasse morrer, porque eu queria completar meus 15 anos, eu queria fazer a minha festa, como assim foi feita, com muitos sacrifícios. Meus pais conseguiram fazer essa festa. E digo a vocês, na semana de comprar a roupa, o meu vestido em Limoeiro, é uma cidade próxima aqui à minha, essa mesma viagem foi outra viagem terrível, porque no meio também assim da viagem, mais uma vez Satanás decretava a minha morte, mas para honra e glória do Senhor, Ele não permitiu, porque Ele tinha planos ainda para mim. Por isso que Ele não deixou que nada daquilo que Ele me dizia acontecesse. E aí na estrada, Satanás dizia assim a mim: para que você vai comprar essa roupa se você não vai ter essa festa? Se você vai morrer amanhã? Muitas vezes ele decretava até a hora, irmãos. Eram noites e noites sem dormir, noites angustiadas, noites traiçoeiras até, de você trabalhar, que eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos, eu fiz unhas muito tempo, a gente chama manicure aqui no nosso estado, e muitas vezes, mesmo trabalhando, eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar. Aí na época meus pais procuraram um médico, e os médicos diziam que era só problema de Deus. Naquela época não existia a palavra depressão. Essa palavra foi com o tempo que foi aparecendo os estudos sobre ela. E eu lembro que aquela minha festa, mas naquele dia da viagem, eu dizia assim ao Senhor: Deus, não me deixa morrer. Eu estou sonhando com essa festa para me unir com as minhas amigas. Não permita, Deus, que eu morra. E Deus realmente, Ele cuidava. Outro dia, conversando com uma colega na escola, no trabalho, sou professora, ela disse assim: mas irmã, esses anos todos você não contava para ninguém. Não contava não, irmãos. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu pensava que as pessoas iam dizer que eu era louca, porque eram muitos pensamentos. Quem tem essa doença, quem já teve, só Jesus pode libertar, só Jesus salva, porque os médicos, eles passam remédios, como eu já cheguei a tomar 6 comprimidos por dia, e mesmo com esses comprimidos eu não conseguia dormir, e no dia seguinte eu ainda tinha que sair para trabalhar. Então, gente, foram anos e anos assim, e essa festa, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, aconteceu.
mas ele não ficava satisfeito. Ele, todos os dias, ele ficava no meu pensamento, na minha vida, e eu não entendia que era ele que estava ali me perturbando. E minha mãe, a minha família toda é católica, eu também fui católica há um bom tempo, mas tem um dia que o Senhor ele nos chama, ele nos convida, e nesse dia, que é dia 4 de setembro de 2007, foi a data que realmente o Senhor me chamou, o Senhor me convidou para segui-lo, para amá-lo cada vez mais, para adorá-lo e para fazer só a sua vontade. E no dia 4 de setembro de 2007, essa semana, irá fazer 3 anos que nós estamos, nesses caminhos que o Senhor já determinou e que para mim estão sendo caminhos, lugares maravilhosos, como é aqui a minha igreja, amigos que eu conquistei aqui, irmãos na fé, pessoas que amam a gente sem nenhum interesse, pessoas que amam por amar, como diz na palavra do Senhor, Deus é amor, então essas pessoas elas exalam o amor de Deus para nós. E voltando à minha época de adolescência, eu fiz sofrer muita gente por conta dessa minha doença, porque as pessoas não entendiam e eu não conseguia me lidar bem com as pessoas, eu não conseguia. Os amigos que chegavam a mim muitas vezes eram por interesse. Algumas amigas que eu achava que eram amigas minhas eram falsas, como algumas foram. Inclusive uma delas me atrapalhou demais. E assim, eu fiz sofrer pessoas que amei, pessoas que foram especiais na minha vida, mas que eu não tinha como. Eu não sabia, porque Satanás dizia assim a mim: para que você está com essas pessoas se você vai morrer? Por que você está fazendo isso se você não vai viver? Por que você não desiste disso? Meu sonho era ser professora e eu lembro que com muita dificuldade eu consegui fazer vestibular. E uns dias antes de começar as aulas, mais uma vez os pensamentos vinham: para que você vai estudar? Não vai adiantar, você vai morrer na estrada, você vai morrer naquele dia que eu estou determinando. E eu dizia: Deus, eu não acredito, Deus, que Tu me deixasse passar, não me deixa, Senhor, não me deixa morrer. E assim nós fomos passando, vivendo, levando uma vida do mundo normal, nunca bebi, nunca fumei, mas o que eu mais amava fazer era dançar. Eu dançava assim, não podia ouvir uma música tocando numa festa que eu já queria ir. E a dança para mim era como se fosse um refúgio, era como se fosse uma fuga, na verdade. Porque enquanto eu dançava, eu não estava pensando em nada, e aquilo eu ia desabafando. Eu lembro que uma vez eu estava numa festa, uma formatura de uma prima lá em Recife, na capital, e Satanás disse assim, na hora que eu estava na maior alegria com os meus parentes, os meus irmãos, e aí ele disse assim: dance bem muito, porque daqui a pouco você vai estar morta na estrada no acidente desse carro que vocês vieram. E era meu irmão que estava dirigindo, e assim a gente... Era com muita dificuldade, meu pai conseguiu comprar o primeiro carro e vocês não imaginam, irmãos, o sofrimento daquela noite. Uma noite de festa, uma noite de alegria para minha prima, que com muita dificuldade conseguiu se formar, convidou a família e naquela hora aí começava novamente a crise de pânico e batia aquela angústia e aí você perde toda a vontade de ficar o resto da festa e você quer ir voltar para casa, para você chegar em casa. Eu lembro que eu dizia assim: Deus, deixa eu chegar em casa, deixa eu continuar meus estudos, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero ser professora. E aquele final de noite, para mim, ele foi terrível. Mais uma crise. Eu lembro de outra crise de pânico que eu tive na faculdade já. Eu estava na sala de ping-pong que a gente tinha lá, que era uma sala de lazer, e era somente meia parede. De repente entra uma pessoa estranha lá, um homem que eu nunca tinha visto na faculdade. Ele entra normal, ele estava numa atitude normal dele. Ele entra e quando ele entra, ele começa a olhar para mim. Aí Satanás diz assim a mim: é esse agora que vai te matar. É ele agora que vai fazer o que eu estou dizendo para você. Irmãos, eu pulei aquela meia parede, eu não sei como eu consegui pular. Eu saí correndo como uma louca. Eu dizia: Deus, não deixa. Deus, não deixa que isso aconteça comigo. E aquela noite também foi tão angustiante, porque aquele homem ele não fez nada comigo. Ele nem sequer estava olhando para mim, eu acredito. Eu hoje, com a sabedoria que Deus está me dando aos poucos, eu creio que ele não fez nada, inclusive eu acho que ele nem me notou, ali no meio de tanta gente jogando aquele joguinho, eu acho até que ele nem me viu. Eu lembro de outra crise que eu tive também, foi na casa de uma madrinha minha, ali na rua onde eu moro.
e de repente eu ia saindo da casa dela, aí lá vem um cobrador de uma loja, e quando ele vem em minha direção, eu começo a andar para trás, eu começo a me desesperar, porque Satanás disse: é agora que você vai morrer. E aí, irmãos queridos, essa doença, só quem sabe é quem já passou, só quem sabe é quem já sofreu. Se você tem alguém, se você conhece alguma pessoa que passa por esses problemas, não diga que ela não tem nada. Ajude, dê um conselho, leve para passear. Eu lembro de quando meu irmão, ele cometeu suicídio por conta da depressão. Eu lembro quando ele era mais jovem, e aí ele sempre me levava para passear quando eu estava nessas minhas angústias. Quando eu estava sem dormir, eu estava chorando direto. E numa das vezes que ele me levou para passear, a gente foi para um lugar bonito aqui na cidade, a casa de uma amiga, tinha uns brinquedos, a gente brincou, a gente se divertiu. Mas aí no final da tarde, quando ele já voltava comigo, Satanás no meu ouvido de novo: você está bem, né? Mas não vai ficar assim não, viu? Você vai morrer. Irmãos, o que podia ter sido uma tarde linda e maravilhosa, no final dela foi só de angústia. Então, enquanto eu não chegava em casa, enquanto eu não começava a pedir a Deus, na minha pouca sabedoria, porque minha mãe sempre evangelizou a gente na palavra, a gente sempre conheceu a Deus, a gente sempre teve os valores que eram para ter, de amar, de perdoar, de amar o inimigo, de perdoar o inimigo, de fazer o bem sem olhar a quem. Minha mãe tem uma frase que ela diz que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem. E a gente sempre foi educada assim, dessa forma. E eu já conhecia muito a Deus. Eu lembro que nas noites de oração, que eram aqueles textos cansativos, na minha opinião, me desculpem os amados católicos, que eu fui também muito tempo, mas eu não gostava daquela reza repetitiva. Eu preferia conversar com Deus, eu preferia falar